Bom, estamos de volta com nossas aulas aqui sobre o PDCA. Eu quero agradecer novamente o seu interesse, a sua força de vontade no sentido de continuar a executar essas atividades. Eu, do meu lado, estou muito feliz porque tenho tido algumas respostas bastante interessantes, bastante importantes e questionamentos realmente essenciais de muitas pessoas que estão começando a colocar em prática o PDCA e estão começando já a obter alguns resultados. Tenho ouvido de pessoas que não conseguiam fazer um plano de ação, não conseguiam elaborar um planejamento sobre sua vida e a partir do vídeo começaram a se interessar, começaram a desenvolver e repensar um pouco os resultados da sua vida para que pudesse fazer uma nova dimensão de ser, uma nova forma de pensar. Você que está assistindo esse vídeo, vamos lembrar que ele é o terceiro vídeo dessa série. Nós teremos ainda outros até concluir o processo do PDCA. Nós estamos indo agora para a terceira parte, que é a parte do executar. Vou lembrar mais uma vez para vocês do que nós estamos tratando especificamente aqui. Nós estamos falando sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA foi criado no Japão a partir de profissionais americanos que trabalhavam naquele país e implementado também por profissionais americanos no sentido de dar um conteúdo de melhoria contínua aos processos das indústrias japonesas. O resultado, efetivamente, todo mundo sabe que as empresas japonesas, a partir de um determinado ponto do século XX, começaram a crescer, começaram a ter o seu desempenho mundialmente conhecido e tornaram-se referência para muitas pessoas. Desse instrumento, PDCA, o que eu fiz? Eu escrevi um livro adequando, adaptando essa realidade empresarial à realidade pessoal. Tão simples quanto parece, ou simples assim como eu gosto de dizer. O PDCA, eu fui percebendo, e aí eu coloquei ele em prática em minha vida antes de tornar isso um livro, antes de fazer com que isso virasse um curso, virasse aulas, eu, diante de uma série de dificuldades que eu tive durante um grande período da minha vida, eu comecei a pensar de que maneira eu poderia solucionar esses problemas, aquelas situações específicas que estavam acontecendo, e por conta disso comecei a trabalhar, já por ter trabalhado com o PDCA em algumas empresas de grande e pequeno porte no Brasil, multinacionais e empresas nacionais, eu comecei a utilizar essa metodologia, essa ferramenta, enfim, vários profissionais chamam de algumas maneiras diferentes, para a minha realidade pessoal. E na medida em que eu fui colocando em prática o instrumento organizacional na minha vida pessoal, ele passou a trazer os resultados que eu gostaria. Por exemplo, este curso é resultado da aplicação do PDCA. O livro que eu escrevi, que é o Lições que a Vida Ensina, Transforme a Sua Vida através do PDCA, também é resultado da aplicação prática do PDCA na minha vida. Ele já é uma estrutura para quê? Facilitar o seu acesso, facilitar a composição, a constituição de um planejamento, elaborar um plano de ação, como nós vimos na aula passada, para que eu conseguisse colocá-lo em prática em minha vida. E eu só posso dizer para vocês, o resultado está aí, funcionou, o livro já está no site, já tem vários livros vendidos, e você pode observar no início desse vídeo e também no final o endereço para você adquirir e se aprofundar um pouquinho mais. O livro ele é dividido em duas partes. Uma parte teórica, bastante profunda, que vai mexer com você, que vai mexer nas suas fibras mais íntimas, e uma parte prática, que lhe auxilia, através inclusive de exemplos, de planilhas neste livro, que você pode usá-las como modelo. Para quê? Para a elaboração específica do seu plano de ação e uma metodologia, uma forma de você executar. Nós falamos do PDCA, falamos do P de Plan, e hoje nós vamos falar do Do, né? Não é uma redundância, é do de executar, fazer, realizar, concretizar, colocar em ação aquilo que você planejou, aquilo que você elaborou.
É bastante importante, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque o do, ele requer uma ação de envolvimento muito forte sua. Né? Você tomou a decisão de fazer um planejamento, de questionar a sua realidade atual. A partir da sua realidade, dos resultados que você tinha, você encontrou, lembra-se, você encontrou, você conseguiu identificar qual era o problema, você conseguiu identificar quais eram as causas daquele problema específico, você identificou um método, uma forma, o como agir para solucionar aquelas questões, você identificou quais eram os recursos necessários para colocar em prática o seu plano de ação. E no final da segunda aula, nós aprendemos como elaborar de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, o plano de ação. O que nós vamos fazer agora? Pegar este plano de ação que você elaborou, que você já tem ele dimensionado, que está lá no papel bem detalhado, e vamos executá-lo, vamos colocar em prática. Neste momento, eu quero que você entenda o seguinte: sem o seu envolvimento, você não conseguirá resultado algum. Parece uma redundância dizer isso, mas existem muitas pessoas que fazem um planejamento, e empresas também é assim. Elas têm esse tipo de problema. Fazem muitas vezes um belo planejamento, mas na hora de executar, elas não conseguem o envolvimento, o comprometimento, não conseguem transmitir para a base o comprometimento necessário para que aquele plano de ação seja executado com a eficácia, com a eficiência necessária para obter os resultados esperados. No PDCA emocional é exatamente a mesma coisa. Se você fez um planejamento bonito, elaborou, colocou uma planilha, foi lá no computador, lá no Excel, elaborou uma planilha linda e maravilhosa, ficou bonita, toda colorida, mas não se envolver para que esse plano de ação possa trazer os resultados esperados, esquece, não vai surtir efeito nenhum. É necessário o envolvimento, é necessário o trabalho. Para que você consiga ter claro como aplicar o PDCA, como aplicar o seu plano de ação, é muito importante que você mensure, já nesta planilha, quais os resultados de curto, médio e longo prazo que você vai conquistar. O que você está objetivando? Lá no plano de ação, a gente falou um pouco disso. Não adianta você elaborar um plano de ação que não seja atingível. Ele precisa ser atingível para fazer, inclusive, na psicologia, na psicologia comportamental, cognitivo-comportamental, como a gente chama, de reforçar o seu comportamento para que você tenha o prazer e sinta a vontade de praticá-lo novamente. Se você consegue estabelecer resultados, um plano de ação com prazos curtos, médios e longos, e comemorar na medida em que você vai conquistando os resultados desse curto prazo, você certamente se auto-reforça e vai ter mais vontade de continuar fazendo isso, né? de continuar executando o seu plano de ação. Portanto, é fundamental, é importante que você se comprometa com o plano de ação que você fez, tenha claro que o plano de ação ele é um instrumento para a modificação das situações que você colocou, que você identificou como situações problema. Situação problema precisa de solução, e a solução está em suas mãos. O que você precisa fazer agora é se envolver, realmente se interessar, porque afinal de contas, como nós dissemos na aula anterior, é a sua vida. É a sua vida que está em questão neste momento. E a partir dela é que você vai elaborar as melhores condições para você mesmo, para mais ninguém. O primeiro objetivo é você se recompor, você se colocar na situação numa condição muito positiva. Nesse sentido, é preciso um envolvimento muito forte. Primeiro com você, segundo com você, terceiro com você, e quarto com você, e quinto com você, e assim sucessivamente. Na medida em que você estiver bem, todas as pessoas que estiverem à sua volta, que conviverem com você, também ficarão bem. Porque você será uma referência, e uma referência positiva, uma referência de solução na sua vida e na vida das pessoas. Envolva-se com o plano de ação que você elaborou, comprometa-se com esse plano de ação, revise
o que você estabeleceu neste plano de ação e faça deste plano de ação uma ferramenta, um instrumento para o seu dia a dia. Olhe para ele diariamente. Talvez deveria ser a primeira, o primeiro estudo que você deveria fazer diariamente, com o objetivo claro e específico de transformar a sua vida. É como num processo de meditação. No meu livro Lições que a Vida Ensina, Transforme Sua Vida através do PDCA, eu falo sobre a meditação, sobre a importância da meditação. A meditação precisa ser diária, é um momento de silêncio, é um momento que você reflete, que você fica em paz consigo próprio e consegue, a partir deste silêncio interno, estabelecer uma forma de agir perante o mundo melhor, uma maneira mais inteira, mais completa, mais plena, porque vem de dentro de você. Tá claro isso para você? Então, vamos lá. Envolva-se com a execução do seu plano de ação. Você já sabe o que fazer, você já identificou as causas que precisam ser revertidas, você já identificou o método, você já identificou os recursos e agora você vai colocar em ação. Colocar em ação significa fazer, fazer, fazer e fazer. Muitas vezes, nesse caminho, você vai encontrar algumas dificuldades. Você foi lá em recursos e você falou assim, poxa vida, mas eu não tenho esta capacitação para o desenvolvimento do plano de ação, do objetivo que eu estabeleci. Então você precisa, obrigatoriamente, se capacitar para tal. Vamos imaginar que você estabeleceu que você quer trabalhar numa empresa multinacional cuja exigência básica para um processo de seleção é falar uma segunda língua, um segundo idioma. O que você precisa fazer nesse processo? Você precisa se capacitar. Você precisa estabelecer no seu plano de ação que você vai entrar num curso de idioma, seja ele qual for, inglês, espanhol, alemão, latim, chinês, japonês. Qual é o seu objetivo? Trabalhar numa empresa japonesa, por exemplo, vai precisar aprender o japonês. Chinesa, por exemplo, vai precisar aprender o chinês. Se o teu objetivo é esse, então você precisa se capacitar. Capacitar significa treinar. Você deixar-se absorver por aquela necessidade que você tem, ir atrás dela e realizar. O seu planejamento, ele exige um treinamento constante. Você precisa obrigatoriamente estabelecer metas de pequeno prazo, de curto prazo, e executando e comemorando a cada passo que você conseguir. Lembra, no primeiro vídeo nós falamos passo a passo. Deu o primeiro passo, deu o segundo passo, deu o terceiro passo, deu o quarto passo e assim sucessivamente. Cada passo sempre será o mais importante. Vitórias antigas não refletem no presente. Você precisa conquistar o seu espaço a cada momento. É fundamental. Nas grandes empresas, metas do passado não garantem o teu salário de amanhã. Para você garantir o teu salário de amanhã, você precisa conquistar as metas novas estabelecidas por você e pela sua chefia. Na vida pessoal é igual. Não tem muita diferença. É importante você, usando o ciclo do PDCA, compreender que você precisa estar capacitado para executar as suas metas, para executar os seus objetivos. Tarefas são executadas por pessoas treinadas. E você precisa se treinar, você precisa observar clara e abertamente como que você consegue executar o seu objetivo através de um treinamento claro, de um treinamento específico. Você se envolveu, você deixou claro quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Coloque em prática. Simples assim. Coloque em prática. Haja. Faça acontecer. No meu livro, que vocês já devem estar cansados de ouvir, tem um capítulo específico que fala sobre esse desenvolvimento, essa capacitação, sobre esse treinamento. Como que eu posso realizar o treinamento específico em determinadas áreas. Então, você precisa se capacitar, tornando-se autônomo, tornando-se senhor de si mesmo naquilo que você se propôs a fazer. Então, faça a partir daí, desse processo de treinamento, um processo de experiência própria, de crescimento pessoal.
Vamos enumerar novamente. O que você precisa fazer no do? Você precisa se envolver. Porque o envolvimento é um projeto, é o projeto da sua vida. Você está se envolvendo com o projeto da sua vida. Você precisa seguir aquilo que foi estabelecido no plano de ação. Não é o momento de mudar agora. Se você já fechou o seu plano de ação, neste momento ainda não é o momento de mudar. É seguir aquilo que você estabeleceu. Terceiro, treinar. Treinar significa se capacitar, colocar-se à disposição para conseguir realizar aquilo que você estabeleceu como meta, como objetivo. E quarto, realizar, colocar em ação. Precisamos raciocinar um pouquinho, eu gostaria que você pensasse junto comigo, porque aqui pode ficar um pouco chato, né? Puxa vida, é assim mesmo, tem que colocar em ação, mas tem que colocar em ação. Pense que você vai acordar todos os dias e você vai dormir todos os dias. Você tem a mesma quantidade de horas por dia que tem o presidente das grandes empresas, ou os presidentes das grandes empresas, em qualquer lugar do mundo. Você tem a mesma quantidade de horas que tem o milionário. Você tem a mesma quantidade de horas que tem o mendigo. Tudo neste processo faz parte de uma sequência de escolhas que nós vamos realizando diariamente. Se eu quiser deixar a vida me levar, como já disse anteriormente, certamente os resultados serão os que a vida puder me trazer. Sempre ao acaso e sempre por sorte. Sorte aí, entre aspas. Se eu dedico parte do meu dia, e é parte do seu dia, a olhar aquilo que foi estabelecido e perguntar para a planilha daquilo que foi estabelecido, perguntar para ela, bom, o que eu fiz hoje para atingir o meu objetivo? O que eu fiz hoje para conseguir estabelecer, para conseguir concretizar as metas que eu estabeleci? Quais foram os passos que eu dei para conseguir atingir aquela meta? Eu já fiz alguma coisa pelos meus objetivos hoje? Isso precisa ser diário. Nas organizações é assim. Nas organizações nós devemos olhar nossos objetivos diariamente e não esporadicamente, e não quando o chefe cobrar. Muitos colaboradores, já trabalhei com vários assim, só olhavam para os objetivos quando o chefe cobrava, ou quando era a época de avaliação desses objetivos. Não funciona. Não funciona. Perdeu tempo. Deixou que a rotina tomasse conta dos objetivos. E aí a coisa não acontece. Na vida pessoal, nós não temos um chefe que vai nos cobrar quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos. O nosso chefe somos nós mesmos. O nosso diretor somos nós mesmos. O presidente da nossa empresa somos nós mesmos. E a nossa empresa é a nossa própria vida. Se nós não nos comprometermos, não nos envolvermos na realização das nossas metas, dos nossos objetivos, e termos claro, com leveza, aquilo que a gente quer, a coisa não vai acontecer. Vou exemplificar. Para escrever esse livro, eu demorei alguma coisa em torno de 12 meses, mais ou menos. E não teve um dia sequer, a partir do momento que eu tomei a decisão de escrever o livro, que eu não olhasse para o livro. Que eu não abrisse o computador, não pensasse sobre ele e não refletisse sobre aquilo que eu estava escrevendo e na forma que aquilo poderia me ajudar e ajudar outras pessoas. Ele foi tomando corpo dentro de mim. Ele foi tendo uma vivência própria, autônoma, independente, porque eu sentia a necessidade de fazer aquilo sair de dentro de mim, porque outras pessoas poderiam se beneficiar disso. Então eu me envolvi muito fortemente com todo esse processo. E o resultado está aí, vocês estão vendo. Tem o livro, tem o curso, já fiz três palestras a respeito do tema, né? Certamente farei mais outras, e são situações que aconteceram ao longo deste processo que fizeram com que ele se concretizasse, com que ele se tornasse real. Envolver-se, fazer valer o plano de ação, treinar. Todos nós somos capazes, desde que a gente se envolva, desde que a gente se comprometa, desde que a gente treine constantemente e executar, fazer.
O que eu fiz? A pergunta que você precisa fazer diariamente para você. O que eu fiz hoje para atingir as minhas metas? O que eu fiz hoje para atingir os meus objetivos? Porque senão a rotina diária de pegar o ônibus, acordar cedo, tomar café, pegar o ônibus de manhã, o carro, o trânsito, o Facebook, as redes sociais como um todo, vai fazer com que você se esqueça do principal. O principal é você. O principal é o valor que você se dá. É o valor que você dá a si próprio, a si própria. Na medida em que você for construindo o seu objetivo e colocando em prática o seu planejamento, aquilo que você elaborou, certamente você terá resultados melhores. Mas é preciso agir, é preciso ação. Meu exemplo pessoal, e eu quero colocá-lo, eu acreditava muito nessa coisa do deixa a vida me levar. O universo conspira a seu favor na medida em que você mentaliza e que você elabora aquilo que o universo está pedindo. Olha, eu vou dizer para vocês, funciona. Na medida em que eu imagino, na medida em que eu sonho, na medida em que eu entro em comunhão com o universo, mas que eu sinto isso dentro de mim e coloco isso em ação, funciona. Se eu sentir essa mentalização, esse desejo que eu estou colocando para o universo e eu não agir, ele não acontecerá. Vou repetir para você. Se você jogar para o universo aquilo que você quer e você não agir, o seu desejo, o seu sonho não se concretizará. Então, digo para você, jogue para o universo, mentalize, eu acredito nisso. Jogue para o universo, mentalize, deseje, mas deseje no seu pensamento. Sinta isso dentro de você e coloque em ação, coloque em prática. Da forma que você fizer isso, com a potência que você fizer isso, eu tenho convicção plena de que a sua vida se modifica. Mas a partir de você, os grandes mestres, os avatares, aqueles espiritualistas que nos antecederam e que hoje também ainda estão aqui no planeta Terra, sempre deixam claro dessa forma e as pessoas confundem. Os avatares, os mestres desta época, é cada um de nós, somos nós mesmos. Seja mestre de si mesmo, de si mesma. Realize aquilo que você deseja através da sua potência, através da sua força. E você pode, você consegue. Eu tenho certeza absoluta disso. Para isso, coloque em prática um instrumento poderoso que você acabou de elaborar. Use o PDCA como uma ferramenta, como uma referência para o seu dia a dia, como um plano de metas estabelecidos através do seu planejamento, que a gente detalhou na videoaula 2, para colocar em prática aquilo que você quer. E lembre-se, é fundamental, neste momento, contar com você mesmo, com você mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a solução para qualquer situação que não tenha sido realizada a contento é nossa. Está dentro de mim, está dentro de você. E você tem esse poder. Você pode, você consegue. Execute o seu plano de ação. Faça ele acontecer. Faça ele acontecer com prazer, com deleite, de maneira serena, para que você conquiste a sua felicidade, que você faça a sua felicidade diária. Lembre-se que você é um instrumento de realização pessoal, o seu próprio instrumento. Então, use essa ferramenta, essa metodologia, esse sistema, esse ciclo que nós temos para melhorar continuamente a nossa vida. Eu sempre acreditei que nós temos uma responsabilidade no planeta de melhorar a nossa própria espécie. Cada ser humano que vem para cá é quase como se fosse uma obrigação. Ele tem que melhorar a própria espécie. Ele melhora a si mesmo, melhorando os seus filhos, as suas filhas, melhorando as pessoas que estão à sua volta, sendo uma referência para essas pessoas. Agora, se eu quiser viver dentro do ciclo natural, condicionado da tristeza, da miséria, da não concretização, é uma escolha. E eu tenho certeza que se você está neste canal, se você está pesquisando sobre isso,
Certamente não é o seu caso. Não é o meu, não é o seu. Então, tendo isso em mente, busque objetivar efetivamente qual é o seu sonho. Estabeleça o seu planejamento. Estabeleça o seu plano de ação. Se você não está feliz com alguma coisa, reverta esse desejo. Reverter o desejo significa olhar a situação pelo reverso. A situação de miséria exige riqueza. E olha, ninguém nasceu para ser pobre. Ninguém nasceu para ser miserável. O sistema condicionado nos quer assim, para que estejamos sempre dependentes do outro ou do próprio sistema como um todo. Não estou falando de uma teoria da conspiração, mas isso é um dado real. Quanto mais pessoas estiverem dependentes do sistema, mais forte o sistema fica. Então, por isso é que os políticos, por exemplo, não investem em educação, coisas que possam esclarecer a população. Mas isso é outra história. O mais importante aqui é você. Você compreender que você, estando envolvido, estando envolvida, seguindo rigorosamente o seu plano de ação, treinando, se capacitando para realizar aquele plano de ação que você elaborou e colocando esse plano de ação em ação, certamente você conquistará. Estamos encerrando aqui mais essa videoaula e eu quero trocar com você. Deixe o seu recado, deixe o seu comentário, diga para mim se ele serviu, se ele foi de algum modo prático, objetivo para que você pudesse elaborar o seu plano. E podendo, novamente, acesse o site que está mencionado no template posterior e adquira o livro. Né? Lições que a vida ensina, transforme sua vida através do PDCA. É realmente uma ferramenta, eu acredito muito nisso, é um livro que vai fazer você ter reflexões bastante profundas. Esse livro traz exemplos de pessoas como a Carolina Cordeiro, que mora em Uberlândia, que tem o filho Pedro, que o filho nasceu em condições normais, vamos assim dizer, e manifestou uma doença com o passar do tempo, com 2 anos de idade mais ou menos, e essa mulher se transformou, virou uma guerreira, fortalecida interiormente. Hoje ela é uma referência em Uberlândia, no sentido de fazer com que o filho conquiste os espaços que normalmente ele não teria caso ela não tivesse assumido, incorporado o propósito de vida dela. Tem essa referência. Tem também a referência do Papai Noel da periferia, um exemplo fantástico de propósito de vida, de um rapaz que, morando na periferia, consegue anualmente, a cada Natal, dar presentes praticamente para o bairro inteiro. Um negócio fabuloso. Busque neste livro um amparo, um suporte para que você vá, na medida do possível, desenvolvendo interiormente a sua necessidade de mudar, de construir o seu mundo diferente, de construir a sua vida diferente. Eu acredito que você pode, eu acredito que você consegue. Fica aqui o meu abraço e até a nossa próxima aula, quando nós vamos falar efetivamente do check, do checar, do verificar. Tudo aquilo que a gente fez até agora, a gente planejou, a gente executou. Na próxima aula nós vamos falar sobre a verificação. Em que estágio que nós estamos no acompanhamento do nosso plano de ação. Fica aqui, receba o meu abraço e até a nossa próxima aula. Eu agradeço muito, 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 muito obrigado para você.